Olá, querido, graça e paz, amém. Que bom estar conectado com você e com a sua família mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, deixando uma palavra para você e para toda a sua família também, ok? Antes de nós compartilharmos a palavra, se é a sua primeira vez aqui no nosso Praticando a Fé no Lar, deixa eu falar de algo para você entender o que está acontecendo. Nós estamos trazendo uma série de mensagens sobre essa temática, Praticando a Fé no Lar. E no nosso último episódio eu falei disso. A nossa intenção hoje é finalizar essa temática com uma palavra especial para você. E a partir dos próximos episódios nós vamos tratar de algo que cremos ser relevante para a sua casa. Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito dessa nova série de mensagens. Mas vamos lá. Se você está com a sua família aí reunido, perto de você, eu quero desafiá-lo a pegar a palavra de Deus, lê-la comigo, porque tem um texto da palavra de Deus que é muito especial para mim. Acho que nós podemos aprender algumas lições importantes e eu quero dividir com você nesse dia essa palavra. Tá com a sua Bíblia aí? Abra, por favor, lá no último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias, capítulo 4. Nós leremos do versículo 4 até o versículo de número 6. São os últimos versículos do Antigo Testamento. Se você tiver dificuldade em encontrar Malaquias, vá até o Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Voltando algumas páginas, você vai encontrar o livro escrito pelo profeta Malaquias. Malaquias capítulo 4. A partir do versículo 4 nós lemos assim: Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Que Deus possa abençoar esta palavra ao teu coração. Queridos, eu estava pensando por esses dias, buscando entender, discernir a vontade de Deus para a nossa vida e como pastor, como eu poderia ser relevante nesse tempo para a sua família. O Senhor colocou esse texto no meu coração, que literalmente essa semana está fazendo um ano que eu trouxe uma palavra que foi transmitida também através da internet para as famílias. Eu me lembro que lá atrás nós estávamos começando a viver essa situação de pandemia aqui na nossa cidade e região. E o que o Senhor colocou no meu coração lá atrás? Que nós estávamos diante de uma oportunidade de reconciliação. Até o título dessa mensagem lá atrás foi esse, Uma chamada à reconciliação. Nós estamos, queridos, vivendo esse período onde o Espírito Santo tem trabalhado nos nossos corações para que haja reconciliação. Que tipo de reconciliação é essa? A primeira reconciliação é uma reconciliação com Deus. E a segunda, que é consequência dessa, é uma reconciliação entre as famílias ou uma reconciliação familiar. Durante esse tempo, nós observamos isso. Muitas famílias foram despertadas pelo Senhor para viver um tempo novo. Muitos colocaram as suas vidas em ordem diante de Deus, procuraram acertar situações que estavam pendentes, confessando pecados, abandonando hábitos, buscando trazer para si e também para sua família hábitos que os levassem a crescer no relacionamento com Deus. Graças a Deus, porque nós vemos muitas famílias vivendo um processo de restauração nesse tempo e toda a honra, todo louvor e toda a glória seja dada ao Senhor. Entretanto, nós também enxergamos que muitas famílias ainda estão encontrando dificuldade nesse sentido. Muitas pessoas estão tentando ainda vencer as suas próprias fraquezas, os seus próprios pecados. Muitos estão ainda lutando para tentar se acertar com seus familiares e podemos dizer isso, que estão vivendo ainda esse processo, mas ainda tem muito o que avançar dentro desse processo de restauração. Quando nós estamos numa situação assim, nós podemos caminhar para dois extremos. O primeiro deles é, olhando para a dificuldade, deixarmos de lado. Deixarmos de lado e, por causa da dificuldade, da intensidade, de uma postura pessoal que precisa ser tomado diante dessas adversidades,
muitos acabam deixando e protelando, né, essa restauração. Outros acabam se desesperando. Esse é o outro extremo. O extremo daqueles que se desesperam porque tentam, na sua própria força, resolver os seus problemas, os seus dilemas, os seus conflitos, não conseguem ter paciência esperando o agir de Deus em favor de si mesmo e das suas famílias, e a consequência disso é um desespero, é uma angústia, é uma opressão. Sabe, queridos, Deus tem nos dado essa oportunidade de vivermos um tempo novo. Nós estamos pregando, falando, incentivando, orando pela Igreja do Senhor. E eu creio, queridos, que Deus ainda deseja fazer algo especial nas nossas vidas e na nossa família. Por isso é muito importante. A palavra de hoje, ela marca algo especial que precisa acontecer na nossa vida. O texto que nós lemos, né, o contexto aqui vai nos ajudar a entender a mensagem do profeta Malaquias. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, houve um silêncio da parte de Deus que durou 400 anos. Malaquias foi o último profeta da Antiga Aliança, ou do Antigo Testamento, e depois de 400 anos é que Deus voltou a falar com o seu povo através do ministério profético. E quando Deus levantou esse profeta, a mensagem dele era bem clara, bem objetiva, bem direta. Era uma chamada ao seu povo de reconciliação. O povo estava se desviando, né, ou já tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Malaquias, então, vai ser um instrumento usado por Deus, apontando alguns problemas ali, né, que estava acontecendo na sociedade, chamando a atenção daquelas pessoas. E ao terminar a sua profecia, Malaquias vai dizer isso: lembre-se da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Malaquias falando aqui, encerrando a sua mensagem, né, apontando para esse processo de restauração, dá aqui para nós qual é o primeiro passo para nós vivermos essa restauração. Restauração essa que Deus quer fazer na nossa vida e também na nossa família. Malaquias aponta para a palavra de Deus. Ele fala, olha, a lei foi dada a Moisés, eu prescrevi essa lei lá em Horebe, os estatutos e juízos que foram anunciados para vocês. Ou seja, Malaquias aqui faz essa alusão, que se aquele povo quisesse ser restaurado, quisesse enfrentar, né, as dificuldades e acertar as suas condições diante de Deus, eles precisavam olhar para aquilo que a lei dizia. Trazendo isso para a nossa realidade, né, no processo agora que vivemos da nova aliança, os tempos de hoje, aponta, né, essa mesma perspectiva, só que nós não temos a lei, nós temos a palavra do Senhor como um todo. Ou seja, qual é o princípio? É isso que eu quero deixar com você. A restauração acontece quando nós nos voltamos à palavra do Senhor. Não existe restauração, seja com Deus ou seja restauração familiar, né, segundo a vontade de Deus, que não seja, né, manifesto, guiado, promovido pela palavra do Senhor. Por isso, nós temos essa oportunidade de trazer a palavra de Deus para o nosso coração e para o cotidiano da nossa família. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que a Bíblia diz ser vontade de Deus para a nossa vida. E o processo de restauração começa dessa maneira. Quando você olha, observe o que a Bíblia diz, né, e fazendo um paralelo com a sua vida, se a sua vida está desalinhada com a palavra, você não vai procurar alinhar a palavra com a sua vida. Você alinha a tua vida com a palavra. A tentação dos nossos dias tem sido essa, uma nova interpretação, uma releitura da palavra do Senhor. Já vi pastores pregando a respeito disso e muitos não estão entendendo essa mensagem, querendo trazer, né, uma nova interpretação bíblica para um estilo de vida totalmente fora da vontade do Senhor. A vontade de Deus para a nossa vida durante esses dias tem sido essa, que nós paremos, olhemos para a palavra e procuramos observar a vontade de Deus e aplicá-la no nosso coração. Sabe, queridos, essa palavra precisa nos confrontar e precisa haver humildade no nosso coração, porque esse é um dos pressupostos da restauração espiritual. A pessoa precisa ter um coração humilde, a família precisa caminhar de forma humilde, se colocando diante de Deus, reconhecendo isso. Deus está certo e nós estamos errados. Por isso, como tem sido esses dias, depois de praticamente um ano dos efeitos da pandemia na nossa cidade e região, né? Mais de um ano dos efeitos da pandemia no mundo, como nós estamos avançando nessa estrada da restauração? Quantos passos nós já demos?
Quais foram as áreas da nossa vida que nós já alinhamos? Ou quem sabe você, ao ver essa palavra nesse momento, olha para dentro do seu coração e fala assim, pastor, a minha vida está uma bagunça. Parece que as coisas saíram do eixo de uma forma que eu não estou conseguindo lidar com todas essas adversidades. Olhe para dentro da tua casa, a tua família está mais unida, mais fervorosa com Deus. Ela está vivendo a vida cristã de uma forma mais intensa, de uma forma mais avivada. Se isso não está acontecendo, é necessário você parar tudo o que você está fazendo, literalmente, e se dedicar a buscar a orientação do Espírito Santo para viver esse processo de restauração. E Malaquias vai dizer isso. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo. Trazendo essa palavra para os nossos dias, eu quero dizer para você a restauração espiritual. Nós precisamos nos lembrar do que a Bíblia Sagrada nos ensina, as orientações que Deus transmitiu na sua palavra que devem ser aplicadas ao nosso coração. Agora, Malaquias continua dizendo o seguinte: eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor aqui, que é uma expressão comum usada por Malaquias, é um dia glorioso, porque fala da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia glorioso para aqueles que estiverem preparados, mas será um dia terrível, de muita angústia, de muito pesar, de muita tristeza para aqueles que não estiverem preparados. Pensando nessa perspectiva, como que está o nosso coração? Ele está preparado? Como que está a nossa família? Ô, meu amado irmão, principalmente você que é o responsável pelo seu lar. Será que você tem olhado para dentro da sua casa e se preocupado com isso? Às vezes nós nos preocupamos se vamos ter o dinheiro para cumprir com o orçamento até o final do mês, se nós vamos conseguir cumprir com os nossos compromissos financeiros. Está certo, temos que nos preocupar com isso sim, mas a maior preocupação é com a eternidade. Nós não podemos gastar toda a nossa energia nos preocupando apenas com o dia de hoje e de agora. A vida, queridos, é mais do que nós estamos vivendo. Sabemos disso. Deus tem uma eternidade para nós, para a nossa família. E será que nós estamos preparados para vivermos essa eternidade com o Senhor? Preparados aqui, queridos, fala desse processo de restauração. Somente vidas e famílias restauradas estarão aptas para viver a vontade de Deus. Quando Malaquias diz isso aqui, no versículo de número 5, nós podemos ver aqui uma referência ao ministério de João Batista. Porque João Batista, sim, foi aquele levantado depois de 400 anos, com uma voz profética, um ministério profético, que anunciou a vinda do Messias. Mas nós sabemos também, por aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, ao inaugurar o reino de Deus, Jesus disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês, e quando tiver tudo pronto, eu voltarei para buscá-los, para levá-los para estar comigo. Sabe, queridos, nós sabemos disso. Cremos na segunda vinda de Cristo de forma literal. Cremos que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja e nós passaremos um tempo com Ele, depois voltaremos a essa terra e, como a Bíblia diz, nós governaremos essa terra com Ele. Para isso nós precisamos estar preparados. Essa é a nossa esperança de que um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará. Isso não pode trazer peso para o nosso coração, pelo contrário, como a Bíblia diz, nós devemos nos alegrar, porque a nossa redenção se aproxima. Muitos estão preocupados. Será que é o fim do mundo, pastor? Será que Jesus vai voltar e agora o que eu vou fazer? Se nós estamos com o nosso coração preparado, nós vamos nos alegrar, nós vamos nos regozijar, porque a nossa redenção está próxima. O nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está voltando. O nosso Senhor Jesus virá nos buscar. Estaremos com Ele para todo sempre, já não mais limitados às condições desse mundo. Viveremos uma realidade totalmente diferente. Por isso vale a pena você gastar tempo, esforço, você se dedicar a buscar reconciliar o teu coração com Deus e também o coração da tua família com o Senhor. O reflexo dessa restauração vem aqui no próximo passo que nós vamos ver Malaquias apontando. Interessante que ele termina dizendo assim no versículo 6: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. A restauração começa quando nós olhamos para a palavra traz um impacto de mudança na nossa vida,
nós automaticamente nos preparamos, nos habilitamos, somos transformados pelo Senhor para viver a vontade dele, aguardamos ansiosos, né, o agir e o mover de Deus, não só na nossa era, mas no porvir também. E o resultado disso, a consequência de todo esse processo de mudança, é uma restauração na nossa família. Coração dos pais convertido aos seus filhos e coração dos filhos convertidos aos seus pais. Essa, queridos, é a força do Evangelho, é o poder do Evangelho. Não é só uma transformação que impacta a nossa vida e a realidade ao nosso redor continua da mesma maneira. Eu fico feliz, queridos, quando eu vejo uma pessoa sendo alcançada pela mensagem do Evangelho e essa pessoa leva para dentro da sua casa essa vida transformada e o poder do Evangelho que impactou a sua vida começa a transformar a sua família. Em contrapartida, eu fico triste quando o Evangelho não é capaz de transformar o coração de uma pessoa e essa pessoa quer transformar a sua família. Não é dessa maneira que Deus quer fazer. Interessante que Malaquias começa dizendo, não é os filhos convertendo-se aos seus pais, é os pais convertendo-se aos seus filhos. O Evangelho é isso, queridos. Começa com uma mudança significativa naqueles que têm autoridade, naqueles que são os líderes da casa. Consequentemente, os liderados, os filhos e todos os familiares serão impactados com o poder de Deus que é capaz de transformar as suas próprias vidas. Será que nós estamos vivendo esse processo? Será que essa transformação está acontecendo na nossa vida? Quero te ajudar você a entender isso. Se você está vivendo uma renovação, uma reconciliação com Deus, o resultado é uma reconciliação com a sua família. Esse é o reflexo, esse é o fruto. Quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, nós teremos paz com as nossas famílias. Nós teremos paz uns com os outros. Isso não significa que não haverá aquele momento de adversidade, aquele momento onde a gente pensa diferente e talvez até podemos expressar isso de uma forma um pouquinho mais calorosa. E vem aquele dia onde há uma discussão, não significa que isso não vai acontecer. Significa que nós estamos alinhados. Vamos talvez expressar as nossas opiniões, podemos até fazer alguma coisa que o outro não gosta, mas isso não é motivo de nós nos separarmos, de desintegrar a família. Não, erramos, tratamos, pedimos perdão. Falamos já a respeito disso, que não existe famílias perfeitas, isso é uma utopia. Existem famílias que se relacionam debaixo da graça do Senhor. Por que não existe família perfeita, pastor? Porque nós não somos perfeitos. Se nós não somos perfeitos, não tem como cobrar perfeição da nossa família. Mas quando nós caminhamos debaixo da graça, sabemos pedir perdão e sermos perdoados, queridos, uma atmosfera do céu se manifesta dentro da nossa casa. E vai chegar um dia, sim, que todas essas dificuldades serão removidas da nossa vida e nós viveremos uma outra realidade com o Senhor. Mas até chegar esse dia, nós precisamos viver esse processo de restauração. Alguns anos atrás eu estava participando de um congresso que foi promovido aqui no nosso país, fui até São Paulo, fiquei lá alguns dias participando de um congresso que era para líderes de trabalhos com a nova geração, líderes da nova geração. Havia muitos pastores, missionários do Brasil todo e alguns até fora do país que estavam aqui conosco, de fora do país que estavam conosco, e nós gastamos ali alguns dias estudando, buscando aprender e sermos motivados e encorajados para alcançar a nova geração. Mas eu confesso para você que o maior impacto desse congresso foi na primeira noite, quando eu cheguei lá com meu coração aberto para querer receber algo do Senhor, para ganhar a nova geração, para impactar a vida das crianças, adolescentes e jovens para o Senhor. E depois de ouvir uma palavra simples, irmãos, mas muito profunda e muito ungida mesmo, havia uma unção especial, meu coração se quebrantou na presença do Senhor. Qual foi essa palavra? O pastor dizia isso, que nós estávamos ali reunidos em torno ali, perto ali de quase 5.000 pessoas participando daquele congresso, buscando se preparar para ganhar a nova geração para o Senhor Jesus. E ele disse isso, olha, é algo muito bonito, vocês devem fazer isso mesmo. Mas a minha mensagem para vocês hoje é essa, não abandonem a casa de vocês. Existem exemplos, e na Bíblia nós vemos isso, de homens de Deus que se dedicaram a ganhar o mundo para o Senhor Jesus, a ganhar o mundo para Deus, a cumprir a vontade do Senhor, mas se esqueceram da sua casa. Nós podemos lembrar, por exemplo, do exemplo de Eli. Eli foi um homem também que caminhou na vontade do Senhor, mas não cuidou da sua casa. No final de seu ministério, ele olha para a vida dos seus filhos,
coração dos seus filhos totalmente longe do Senhor, e uma tragédia aconteceu na família de Eli. Consequência também que nós vemos nesse mesmo tempo, Samuel, que foi um homem de Deus, usado como juiz, como um profeta e um sacerdote. O que acontece com Samuel? Samuel também no final da vida dele, o ministério, quando os filhos deveriam dar continuidade àquilo que ele estava fazendo, o povo olha para Samuel e fala assim, olha, a sua liderança nós aceitamos, mas a liderança dos seus filhos nós não aceitamos, porque o coração deles não é um coração segundo a vontade do Senhor. Nós podemos também olhar para a vida de Davi. Davi, queridos, foi um homem levantado por Deus. A Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Davi é o exemplo daquele que ganhou o mundo, mas perdeu a sua casa. A Bíblia descreve que Davi enfrentou experiências terríveis, porque não soube liderar a sua casa. Os filhos de Davi se levantaram contra ele, algo terrível aconteceu. O que isso nos ensina? Se esses homens de Deus, foram negligentes, buscando fazer a vontade de Deus, acabaram pecando, saindo para fora de Deus no que diz respeito a tratar as suas famílias, você e eu também podemos passar por isso. Por isso nós precisamos ter temor do Senhor no nosso coração, olharmos para esse tempo com muita seriedade. E eu quero aqui, queridos, desafiá-lo a você parar um pouquinho, principalmente os pais aqui, a prestar atenção no que eu vou dizer. Sabe, meu irmão, Deus tem nos dado essa oportunidade. Há praticamente um ano a nossa vida virou de pernas para o ar. Nós tivemos esse impacto, fomos parados por uma situação que nós nunca imaginávamos que viveríamos. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com isso? A nossa vida continua da mesma forma? A nossa família continua do mesmo jeito? Se melhorou, glória a Deus por isso. Se nós assumimos essa responsabilidade, estamos vivendo a vida segundo a vontade do Senhor, amém, querido, persevere nisso. Mas se isso ainda não aconteceu, não deixe para amanhã. Não pense que isso vai acontecer com uma força que vem do além, talvez vai tomar as circunstâncias da sua casa e mudar a realidade. O primeiro passo é você assumir a responsabilidade. Pais convertidos aos seus filhos e filhos convertidos aos seus pais. E aqui nós vamos ver, talvez você pense assim, pastor, mas o que eu devo fazer? Preste atenção, um dos resultados de corações de pais convertidos aos seus filhos é que os pais valorizam mais os filhos, valorizam mais a família do que as coisas. Olha só, o que você está preocupado durante esses dias? Com a salvação espiritual dos seus filhos? Com a renovação espiritual da tua casa? Com o avivamento do Senhor no seio do seu lar? Ou você está preocupado com o teu patrimônio? Você está preocupado com o teu trabalho? Você está preocupado com a tua empresa? Você está preocupado como serão os próximos dias porque você não está fazendo mais as coisas que você gosta. Tudo isso, queridos, tem a sua importância na nossa vida sim, mas nada é mais importante do que a realidade espiritual da nossa família. Nós não devemos apenas chorar porque nós estamos vivendo dias difíceis. Nós devemos chorar por enxergar a realidade espiritual da nossa casa. Nós fomos para a presença do Senhor, rasgamos o nosso coração. Pais convertidos aos seus filhos têm essa visão, uma visão espiritual. Não estão preocupados apenas com o aspecto material, estão preocupados acima de tudo com o aspecto espiritual. Querem ver os seus filhos vivendo no centro da vontade de Deus. Será que nós estamos olhando para a nossa família, tentando discernir isso? Os nossos familiares já são convertidos? Será que já entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus? Será que o coração deles ainda tem um primeiro amor? Será que eles queimam de fervor quando estão diante da palavra do Senhor? Ou estão desanimados? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho preocupado, queridos, com a nossa geração. Durante esses dias eu tenho visto muitos cristãos vivendo de forma totalmente displicente. Alguns estão alheios, entendeu? Procurando uma satisfação em coisas que não convêm. O que você está fazendo durante a sua semana, quando você tem a oportunidade de sentar com a sua família e gastar um tempo com eles? Espero, meu irmão, que você não tenha ligado a sua televisão nos programas que são veiculados aí pelas TVs abertas, como, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto muitos cristãos até fazendo fórum e comentando nas redes sociais sobre o Big Brother. Ah, querido, isso aí não vai trazer renovação para a tua casa, pelo contrário, isso é uma ação maligna que vai tirar você do foco daquilo que Deus quer fazer, são distrações, são roupas que não nos servem mais, são atitudes
que não vai trazer compensação nenhuma no que diz respeito a viver a vontade do Senhor. Pelo contrário, isso aí vai trazer, querido, um peso e vai nos afastar da vontade do Senhor. Não gaste tempo com coisas banais. Não gaste tempo com coisas supérfluas. Foque naquilo que é vontade de Deus para a sua vida. Assim o seu lar vai ser restaurado. Olha só o que a palavra de Deus diz. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Meus amados irmãos, a nossa terra está sofrendo. Romanos vai dizer isso, que a natureza geme, e nós estamos literalmente vendo isso acontecer. O mundo está gemendo. Por quê, queridos? Porque o homem se afastou da vontade do Senhor. Há um chamado dos céus para que nós reconciliemos o nosso coração com Deus e possamos ver essa mesma reconciliação acontecendo na nossa família. O meu desejo é esse, que você possa se voltar totalmente ao Senhor. Nós, irmãos, precisamos olhar para a palavra, aplicar essa palavra na nossa vida. Eu quero encerrar aqui essa mensagem, daqui a pouco vou orar por você, trazendo o exemplo de um homem que um dia foi visitado pelo profeta, o rei Ezequias. A palavra do Senhor diz, no livro do profeta Isaías, que o próprio Isaías foi um dia até o palácio para falar com o rei Ezequias, amando do Senhor. E qual era a palavra? A mensagem foi bem direta. Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque o Senhor está dizendo que você vai morrer. Ezequias se volta para Deus, ora pedindo para que o Senhor o ajude, para que o Senhor leve em consideração tudo que ele tinha feito. E Deus dá uma outra palavra dizendo assim, tudo bem, Ezequias, eu vou conceder a você uma extensão de anos de vida. E isso aconteceu. Deus deu prova disso. Ezequias, então, não morre naquele momento, mas Deus dá a ele, uma nova oportunidade. E o que Ezequias deveria fazer nessa oportunidade? Colocar a sua casa em ordem. Se você conhece a história, você sabe que Ezequias pega essa oportunidade, em vez de aproveitá-la para fazer o que Deus tinha mandado fazer, Ezequias vai na direção contrária. E qual foi o resultado disso? Ezequias viu crescer dentro de casa um menino, o rei Manassés, que se tornou depois de Ezequias o pior rei da história de Israel. O que me choca é saber que Ezequias foi na contramão daquilo que Deus havia orientado. Põe em ordem a sua casa. Deus deu uma prova de amor a Ezequias, concedendo a ele mais anos de vida. Ezequias fez o quê? Foi na direção oposta. Quero dizer isso para você, irmãos. Essa oportunidade que estamos vivendo de reconciliar a nossa vida com Deus. Nós cremos num grande avivamento que o Senhor trará. Cremos, oramos para que isso aconteça. Nós estamos agora vivendo um prelúdio, ou melhor, um momento que antecede, que é um processo de restauração. Deus tem nos dado uma oportunidade gloriosa para alinharmos o nosso coração com Ele. Mas eu preciso dizer isso para você também. E muitas pessoas, infelizmente, não vão aproveitar esse momento. Vão deixar passar. E a minha oração é que não seja você que está me ouvindo, que o teu coração seja despertado nesse momento. Você e a sua casa se voltem para Deus e busquem o Senhor. Assim, queridos, nós estaremos vivendo no centro da vontade de Deus e poderemos ver o agir de Deus não só na nossa vida, mas também através da nossa vida. Quero orar por você. Se você está aí com a sua família nesse momento, chame-os para perto. Vamos nos unir nesse momento de oração e buscar de Deus esse processo de restauração. Senhor Deus maravilhoso, eu quero te agradecer pela palavra, Pai, que nos ensina, que nos inspira, que nos encoraja, que nos exorta também. Eu sei, Pai Santo, que o Senhor tem algo especial para fazer nas nossas vidas nesse tempo. E a minha oração, Pai, é que os nossos lares sejam despertados e impactados pelo Senhor. Transforma essa realidade, Senhor. Vem com teu poder e muda as circunstâncias que estão afligindo as nossas almas. Promove dentro dos nossos lares um grande avivamento e traz, meu Deus, essa reconciliação dos céus, como a tua palavra assim nos ensina. Nós queremos viver, Pai, no centro da tua vontade e desejarmos, meu Deus, ardentemente viver, Pai Santo, esse processo, quando um dia estaremos com o Senhor, aguardamos ansiosos a nossa redenção para vivermos, ó Pai, tudo o que o Senhor sonhou e preparou para as nossas vidas. Nós não queremos viver isso sozinhos, queremos ver a nossa família participando, meu Deus, de todo esse processo, de todo esse mover. Oramos assim, Pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Querido, durante esses próximos dias, peça para que o Espírito Santo mostre, te convença, de se for necessário, o teu coração para que você viva a vontade do Senhor. Nos próximos episódios, nós vamos trazer uma temática sobre famílias restauradas. Nós vamos começar a trazer uma série de mensagens sobre como viver essa restauração e a consequência dessa restauração. Então, eu desafio você, no próximo episódio, próxima semana, a estar conectados conosco e absorver essa palavra. Venha com o teu coração aberto, dizendo assim: Senhor, tudo que o Senhor me ensinar por esses dias, eu quero colocar em prática na nossa vida, eu quero colocar em prática na nossa família. Assim, queridos, nós vamos viver algo especial de Deus para o nosso coração. Quero desafiá-lo, a compartilhar essa palavra com os seus amigos e também desafiar, olha, fala para a pessoa, nas próximas semanas, o pastor vai trazer uma palavra especial que Deus tem colocado no coração dele sobre a restauração familiar. Principalmente você que olha para a tua casa e tem visto dias complicados, difíceis, você não consegue se entender aí com algum membro da sua família, a Bíblia pode te ajudar a entender o que você deve fazer e o que você não deve fazer, e assim a restauração do Senhor virá sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor e vamos todos praticar a fé no lar, para que as nossas famílias sejam restauradas em nome de Jesus. Deus abençoe.